Esse livro ele faz parte daquilo que eu projeto como uma trilogia. O interesse fundamental é pensar, então, o século XX em Goiás, nesse livro, e, ao longo de outros 2 livros, tentar pensar também o século XVIII e o século XIX. É um livro, portanto, de síntese, é uma trilogia de síntese, que tem, no século XX, o seu primeiro volume. Mesmo sendo um livro de síntese, ele é um livro que está atualizado com o que de mais importante e relevante foi escrito sobre o século XX em Goiás. O programa de pós-graduação em História já produziu quase 3 dezenas de teses e dissertações direcionadas sobre o século XX em Goiás. Então, meu interesse foi mergulhar nesse material, mergulhar em artigos científicos e em documentação original que foi produzida ao longo desse último século. E construir, ao mesmo tempo, uma visão sintética sobre esse período, mas também verticalizada, que me permitisse pensar a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão social, pensar em cada capítulo um tema específico, né? Um tema sobre, por exemplo, produção econômica em Goiás, o tema da sociedade em Goiás. Então, a ideia fundamental em cada um desses capítulos é pensar como é que o tema da religião se desenvolve em Goiás ao longo do século XX, a economia goiana ao longo do século XX, a política ao longo também do século XX. E ele fecha com uma questão que me parece ser o norte do século XX, que é o tema da urbanização, que também nós nos concentramos nisso. Então, juntamente com o professor Eliezer Cardoso e o professor Tadeu Arraes, nós produzimos uma visão sobre o que foi esse século XX. E para nós ele é o século da modernização. Uma modernização que não se inicia em 1930, mas que se inicia por volta de 1910. A partir dali, nós podemos falar, então, de modernização dentro do território goiano. E que tem o seu encerramento, ou que tem o seu marco de fechamento para esse livro na década de 1980. Não é? Então, esses são os 2 marcos temporais que são trabalhados nesse livro. E em cada um dos capítulos, nós vamos reconstruindo a noção de modernização através de cada uma dessas temáticas. Modernização em termos de sociedade, modernização na política, modernização na economia. Então, como é que esses temas são articulados e eles, então, conseguem dar conta de um perfil do desenvolvimento histórico do território goiano ao longo do século XX. A partir desse mote, modernização, nós vamos poder encontrar as principais contradições e os principais entraves que são constantes dentro dessa sociedade goiana. Como, então, uma economia bastante frágil, em que o processo de industrialização ela ocorre ao final desse século XX e tem bases bastante inconstantes, uma sociedade que, muito embora esteja amplamente conectada e associada aos mais novos, mais recentes projetos de modernidade que são colocados, mas ao mesmo tempo é extremamente conservadora, guarda uma dimensão conservadora, talvez das mais profundamente arraigadas se nós pensarmos o território brasileiro.
politicamente, uma ideia de modernidade que se coloca, principalmente ao final do século XX, mas que continua atrelada a antigas perspectivas políticas, como, por exemplo, o personalismo. Não é? Então, a ideia de modernização dentro do território goiano, ela carrega uma identidade de novidade, de reformulação de antigos vínculos, mas, ao mesmo tempo, reforça um padrão social e político que já era perceptível, então, nas primeiras décadas do século XX. Esse livro, então, do século XX em Goiás, a Era da Modernização, vem como um primeiro momento, um primeiro momento de reflexão para se pensar toda a história de Goiás desde o século XVIII.